Olá, meus irmãos, bom dia. Vamos começar hoje a nossa última aula do CCB, da classe Tito para você. Foi já de antemão, quero registrar que foi muito bom estar com vocês, né? Gostei bastante de passar esse tempo com vocês, foi muito edificante para mim também. Bom, hoje a gente vai fazer a última parte da revisão, né? Na última aula a gente meditou sobre as 4 primeiras perguntas das 4 primeiras aulas. Hoje a gente vai meditar sobre as 3 últimas perguntas das 3 últimas aulas. Então, uma pergunta para cada aula. Antes de começar, eu vou pedir então para o Mário orar por nós e aí a gente já começa. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela caminhada até aqui. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e nos aprofundado no conhecimento do Senhor e da Tua Palavra. Te agradecemos pelo privilégio de poder servir a Tua Igreja com ensino bíblico e relevante para que nós possamos aprender e viver de modo que Te agrade. Nós te pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós aqui, cada pessoa que ver essa aula no futuro, escutar, e que nós possamos ver a face do Senhor nas Escrituras, nos alegrarmos com isso e moldar a nossa vida cada vez mais ao padrão do Senhor e ao caráter do Senhor. Que a nossa vida seja organizada e estruturada de forma que o Senhor seja valorizado e que aqueles que olharem para nós percebam isso, honrem ao Senhor e valorizem o Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor inspirou Paulo a escrever a Tito e de forma tão especial como é, de acordo com a tua providência, o Senhor faz com que ela comunique tantas verdades preciosas para nós hoje e abençoe o teu povo. Nós te agradecemos por isso e por sermos parte da tua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente vai revisar hoje a aula 5, 6 e 7, né? Então, começando pela aula 5, o título da aula era Manifestação e Poder, Graça e Glória, né? Manifestação e Poder, e o texto bíblico é Tito, capítulo 2, versículos do 11 ao 15. Eu vou pedir para a Luara ler então para a gente, Luara, para a gente começar o texto bíblico. Se você quiser ler na Bíblia ou ler aqui, tanto faz, tá? Não sei se está bom para ver. Tito, capítulo 2, versículos do 11 ao 15. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Amém, Luara, obrigado. Bom, só para a gente relembrar um pouco desse texto, né? A introdução que eu fiz, aqui eu escrevi que na última aula, né, na aula anterior a essa, aula 4, a gente estudou Tito 2, do 1 ao 10. Nesse capítulo, né, o autor chama de vida plena, esse modo de viver que está descrito ali nos versículos de 1 ao 10 do capítulo 2, né? Já no versículo 11, que é o que a gente vai estudar hoje, o trecho bíblico ele começa ali com um porquê, né? E isso nos remete ao seguinte: lá no trecho anterior, Paulo explicou o que é uma vida plena, né? O que é a vida esperada de um verdadeiro cristão, e aqui ele vai dar um motivo para isso, tá? Por que eu tenho que viver dessa forma, né? Qual que é a base para esse modo de viver, tá? Então hoje, no texto que a gente vai ler, que a gente vai meditar hoje, a gente precisa olhar ele com essa ótica, sabendo que existe uma vida plena, e nessa aula a gente está meditando sobre por que
que eu devo ter esse tipo de vida, tá bom? É a base para isso. Qual que é o motivo? Qual que é a motivação para que eu viva dessa forma, tá? Então esse texto que a gente está lendo, a gente precisa enxergar ele como um motivo, como uma base para que eu viva de determinada maneira, né? E a determinada maneira desse caso são os versículos de 1 a 10 lá do capítulo anterior, que é aquela vida plena que a gente estudou, né? Antes de passar para a pergunta em si, né? A ideia aqui, como vocês sabem, não é a gente dar aula de novo, mas é a gente refletir um pouquinho sobre aquela pergunta. Eu queria primeiro ouvir de vocês. A pergunta, né, que a gente fez, ela não abrange toda a aula, ela assim, abrange um ponto que a gente decidiu ressaltar, né? Mas a gente sabe que na aula, no texto bíblico, tem outros pontos também que às vezes vão chamar a atenção de vocês. E eu queria perguntar para vocês, nesse texto aí, olhando para o texto, olhando para o livro, ou lembrando um pouco da aula, quais pontos vocês, sei lá, qual parte aqui que chama mais a atenção de vocês? Enfim, pode ser até do texto, pode ser alguma coisa que a gente nem falou na aula, mas enfim, tem algum trecho aí que, na opinião de vocês gostariam de ressaltar, vocês acham interessante, importante? Eu vou começar, e aí depois vocês também falam, só para destravar vocês. Um ponto que eu gosto de ressaltar, que não tem a ver com a pergunta, mas é ali no versículo 11, é a confusão que eventualmente alguém pode fazer, né? Porque no versículo 11 Paulo escreve: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Quem são esses todos, na opinião de vocês? O que significa trazer salvação a todos? Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, né? Como único suficiente Salvador. Todo ser humano, acho. Sim. Vai depender dele seguir as leis do Senhor ou não. Certo, depois eu comento. E você, Vara? Quem são esses todos aí? Para vocês terem uma ideia da confusão, Quem que assim, salvação a todos, tipo, para todos, mas só alguns são escolhidos. Então, talvez eu pensaria assim. como se a salvação estivesse disponível a todos, né? Mas nem todos são escolhidos. Né? Eu vou trazer para vocês talvez a pior interpretação que é feita sobre esse texto, né? E em alguns outros textos, que é a ideia de que Deus no final vai salvar todas as pessoas, né? Em sentido absoluto. Ninguém vai ser condenado, enfim, né? Eu acho que todo tipo de pessoa seria nesse caso. Isso, exatamente. Agora eu lembro. Mas a gente vê assim, pessoas que o pessoal chama de universalismo, né? Essa ideia de que no final Deus não vai condenar ninguém, Deus vai salvar todas as pessoas, independentemente da pessoa ter crido em Cristo ou não, nada disso. Eu falo que essa... Os escolhidos e os arrebatados são os mesmos. Sim. A gente só está falando de momentos diferentes, né? Todos os escolhidos, no final, né, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados ou transladados, né? Pelo menos tem uma certa discussão sobre isso, enfim, mas é essa a ideia, né? Serão salvos no final das contas. Eu chamo atenção para isso porque se você faz uma leitura muito superficial do texto e se você não tem uma base, né, e conhecendo outros textos, enfim, se você lê trazendo salvação a todos, você é levado a talvez interpretar dessa forma, né? Então ninguém vai ser condenado, Deus não vai punir ninguém no final das contas, todas as pessoas serão salvas, né? Mas não é isso que o texto está nos dizendo, né? A interpretação correta aqui é o que a Luara falou, ela trouxe salvação a todos, só que esse todos aqui não representa todas as pessoas em sentido restrito, representa todos os tipos de pessoas, tá bom? E só para, se você ver alguém falando, olha, Deus vai salvar todas as pessoas porque está escrito aqui, você já sabe que isso está errado, isso é uma heresia, tal heresia conhecida como universalismo. E aí, e vocês? O que mais vocês acham interessante sobre esse texto aqui? Algo que chama a atenção de vocês? Enquanto vocês pensam aí, né? O Naum falou uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? É a ideia de que, então são todos aqueles que seguirem as leis do Senhor, tal. A gente precisa tomar cuidado para a gente não, às vezes, cair numa mentalidade que se eu obedecer, eu vou ser salvo, né? A gente sabe que a salvação nos traz obediência, né? Nós somos salvos, por consequência a gente obedece. Só que não é a nossa obediência que conquista a salvação para nós,
né? Deus, Ele nos deu a salvação, né? Ele nos escolheu para sermos salvos, né? E essa escolha, ela implica um determinado modo de viver que está vinculado à obediência, né? Mas a gente não conquista a salvação com a nossa obediência. Aqui que eu anotei que no versículo 13, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador. Que a glória aqui seria o próprio Jesus Cristo, né? E a gente até comentou em sala. Isso foi um ponto que eu não sabia e depois com o estudo que eu... É o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo é a glória do Deus Pai. Primeiro o 12 e depois o 14, né? O 12 ele começa falando e o próprio 12 já refuta o universalismo, né? Porque ele diz que quem recebe a graça tem que viver de um jeito. E aí ele fala, recebeu a graça? Ela nos educa. Se não está te educando, ensinando e instruindo, a abrir mão da impiedade, das paixões mundanas. E aqui paixões mundanas não está só ligado a bebida, sexo, cigarro e drogas, que é o que a gente pensa normalmente. Mas é viver uma mentalidade mundana, uma mentalidade fora da Bíblia, né? Chamar de impiedade como um todo, né? Uma vida de impiedade. Uma vida de rejeição a Deus, né? De desprezar Deus. E aí ele faz o contraste com a forma de viver. Então quem recebe a graça e vai ser salvo são aqueles que estão vivendo de forma sensata, justa e piedosa. Então a gente só pode falar que essa pessoa é salva se ela está demonstrando frutos de salvação. A gente não pode falar que ela não é salva, mas a gente tem que parar e falar, ó, essa pessoa não está demonstrando ser. Essa está demonstrando ser. Pode ser que não são, mas é necessário que isso se manifeste numa forma de viver, né? Isso daí, se a gente pensar, é toda a temática da carta de Tito, né? Um modo de viver que está vinculado à salvação, né? Não existe como separar uma das coisas da outra, né? Porque senão só da pessoa falar normalmente não quer dizer que ele está salvo. Sim, o fato da pessoa falar e da pessoa ir à igreja, por exemplo, isso não significa que a pessoa é salva, né? O que Paulo defende aqui na carta toda, inclusive como argumento para combater os falsos mestres, é a ideia de que o seu modo de viver testifica da sua salvação, é como se fosse isso. Não existe como separar uma coisa da outra, não existe uma pessoa, não existe um salvo que não tenha um modo de viver, que busque ali a obediência a Deus. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. E que é o que o Mário falou, né? Todo aquele que crer em Cristo será salvo. E a pessoa que crê em Cristo, ela tem determinado modo de viver. Tá bom? Bom, legal. A conclusão, né, que a gente chegou, né, no final desse estudo é isso aqui. Em meio às nossas fraquezas e dificuldades de viver de modo pleno, nós podemos encontrar forças para renunciar à impiedade na graça que nos salvou e na bendita esperança da glória, né? A gente falou bastante disso na aula, né? Nós temos dificuldades, né? O Paulo ele nos descreve uma vida plena aqui, só que a gente tem grandes dificuldades em viver dessa forma. Mas quando a gente medita sobre a graça de Deus e a gente se lembra que ela se manifestou salvadora, né? Trazendo salvação a todos nós, e isso não vem das nossas obras, não é por causa da nossa obediência, não é porque eu sou mais bonito, não é por nada disso, é simplesmente porque Deus quis. Essa mentalidade, né, que é moldada pela graça de Deus, ela nos ajuda a buscar aquela vida plena. Ela nos traz forças para isso, né? Forças dadas a nós, não por nós mesmos, mas pelo próprio Espírito Santo, tá? Então é extremamente importante a gente entender essa graça, entender que a salvação veio a nós por Deus, não por nós mesmos, para que a gente consiga se sentir verdadeiramente impactado por isso e ser então conduzido àquela vida plena que Paulo descreveu antes, tá bom? Por isso que no final Paulo fala, ensine essas coisas, porque isso é importante para que a gente consiga buscar aquela vida plena, né? E aí eu encorajei vocês no final a meditar sobre essa verdade, né? E a deixar que o Espírito Santo encha vocês com a força necessária para buscar essa vida plena, beleza? E aí vem a pergunta então, que a gente colocou. A pergunta foi essa: na opinião de vocês, qual a relação entre a vida plena, que a gente citou lá em Tito 2, 1 e 10, né?
aquela série de normas ali, e a missão evangélica da igreja. Qual que é a relação? Por quê? O que aquele modo de viver tem a ver com a missão evangélica, com anunciar o evangelho? Qual que é a relação de uma com a outra? De uma coisa com a outra? O fato de eu viver de determinada forma, isso é importante para pregar o evangelho? Se você quiser ter uma vida plena com o Senhor, você tem que viver anunciando o evangelho. Sim. Dizer às pessoas a qualidade, o quanto que é necessário e bom o evangelho. Porque você fala realmente corretamente a palavra do Senhor de acordo com a Bíblia. Faz parte, né? Você, dentre as várias ações, as várias atitudes que Deus requer da gente, uma delas é anunciar o evangelho de forma direta também, né? Legal. E você, Glória? Se a gente vive, né, conforme o evangelho, a pessoa também vê na gente, nas nossas atitudes, né? Então a gente prega não só falando, mas com as atitudes, com as boas obras que a gente apresenta. E também eu penso que quando a gente é salvo por Deus, né, a gente tem uma vontade também de evangelizar outras pessoas, porque a gente vê de onde Deus nos resgatou e a gente quer que outras pessoas também sejam resgatadas, né, igual nós fomos. Exatamente. Legal. A Glória falou, então, duas coisas, né? Uma tem a ver com uma é bem o que o autor nos disse mesmo, né? Que é a ideia de que as pessoas, ao verem, né, determinado tipo de qualidades, né, qualidades ali próprias do cristianismo, a ideia é que elas olhem aquele tipo de vida como algo também desejável para ela, pelo menos naquilo que tanto cristãos quanto o mundo entendem que são formas corretas, né, como por exemplo ajudar ao próximo, né? Nós como cristãos somos desafiados a sermos generosos, a ajudar ao próximo. As pessoas do mundo, elas também consideram isso uma coisa boa. Então, na medida que elas enxergam essa característica na nossa vida, a ideia é que o evangelho se torne atrativo, né? Eu acho que o autor até usa essa palavra também. É claro que existem uma série de outras implicações que o evangelho traz para as nossas vidas que não são bem vistas no mundo, né? Mas, no geral, é esse pensamento. E a outra questão que a Laura falou tem a ver muito com nós mesmo, né? Com a nossa... com a convicção que a gente tem de que a salvação é por meio de Jesus Cristo, né? Se você sabe que longe de Deus só existe condenação, você vai se sentir extremamente incomodado ao olhar para pessoas que estão longe de Deus, sabendo que elas estão condenadas, né? Você quer que elas experimentem aquilo que você experimentou também. Isso naturalmente vai nos impulsionar a pregar o Evangelho, né? Quando nós somos verdadeiramente salvos e temos essa convicção de que a salvação está em Cristo, nós automaticamente seremos então impulsionados, né? Ou deveríamos ser pelo menos impulsionados a pregar o Evangelho a todas as pessoas, né? Eu acho que é impossível, né? Um crente verdadeiro. E essa é uma das características para a gente falar se a pessoa de fato é cristã. Exatamente. Você se preocupa com que outras pessoas desfrutem da graça que você desfruta? Porque se você acha e sabe que não merece, se você entende que essa é a única opção, você não pode ficar parado. Talvez eu não tenha habilidades, talvez eu não tenha... Ok, mas a vontade, a disposição, o desejo constante de que pessoas sejam salvas e de que você participe, tem que estar ali. Exatamente. Mesmo que você não consiga servir tão bem, mas essa vontade é algo que o próprio Espírito põe e não tem para onde correr. Exatamente. Ver os outros em pecado vai doer, vai incomodar, vai te mover a alguma coisa. Nem que você só ore, mas alguma coisa vai fazer. Sim. O que acontece muito, como em todas as outras áreas, é a negligência causada pelo nosso próprio pecado no nosso coração, né? O que às vezes a gente negligencia até a necessidade da gente meditar sobre isso. Então a gente medita pouco sobre a salvação como um todo, sobre essas questões relacionadas ao Evangelho, e aí, por meditar pouco, a gente acaba manifestando muito pouco isso em ações e atitudes. Mas isso é uma expressão da negligência, né? Mais uma expressão do pecado no nosso coração. Aí eu vi as respostas lá de vocês, e aí eu selecionei, nesse caso aqui, um trecho, talvez até uma resposta inteira que eu achei interessante, vou compartilhar com vocês. Não sei de quem que é a resposta,
Mas a pessoa respondeu o seguinte, ó, a relação, né, entre a vida plena e a missão evangelística está em o nosso comportamento deve condizer com a palavra de Deus para que não sejamos motivo de difamação, né? O autor também fala bem isso, motivo de difamação do Evangelho, e para que o Evangelho seja atraente aos olhos dos outros, porque Paulo diz que a salvação está disponível a todos os tipos de pessoas, né? A salvação está disponível a todos, né? Eu não diria nem está disponível, né? Ela se manifestou a todos os tipos de pessoas, todos os tipos de pessoas serão salvas, né? E muitas pessoas ao redor, a tendência, né? A gente espera que muitas pessoas ao nosso redor sejam salvas também, sejam escolhidas, né? E a essas pessoas, o nosso papel é ter uma vida plena para que o Evangelho se torne também atraente a essas pessoas, né? Para que essas pessoas olhem aquele modo de viver e entendam que aquilo é um modo de viver justo, enfim, né? Um modo de viver sábio, né? Então, dentre outras coisas, Paulo nos encoraja a ter uma vida plena também por isso, tá? E também para que o Evangelho não seja motivo de difamação. Vocês conseguem entender essa questão de difamação do Evangelho por causa da não aplicação de alguns aspectos da vida plena, né? Você consegue pensar? Desobediência mesmo. Desobediência. Nossa desobediência causa difamação, causa afastamento das pessoas desse estágio de atratividade. As pessoas vão ser salvas. Ser crente vai ser igual aquele fulano ali? Mas a gente torna menos atraente. Então, a gente crê que Deus vai salvar as pessoas, mas quando a gente está envolvido nessa vida de obediência, envolvido em comunidade, buscando a Deus, a nossa preocupação se torna muito maior em ser essa apresentação atraente, né? A gente não só quer comunicar a palavra, assim como duas crianças que brigam, dois irmãos e o pai fala, pede desculpa, desculpa. A gente não quer só isso, a gente quer de fato apresentar o Evangelho de forma que a pessoa ache atraente intelectualmente, ache atraente emocionalmente e veja que faz sentido. E a desobediência põe tudo a perder. Sim. Ela torna feio o que a gente tem que deixar bonito. Aí a presença da gente, eu viver, que eu acho que é mais importante, as pessoas percebem tudo, né? Eles agimos, eles fazem. Sim. E há anos atrás, bem tempo, eu nem me lembro como que foi, mas eu estava, a gente trabalho mecânico, sai de casa, tomar uma cervejinha, tomar um negócio, não rápido, tinha, né? Sempre fazia. Eu me lembro uma vez que eu estava tomando cerveja, daí tem que desce do ônibus de São Paulo no domingo. Como é que tá aí, né? Eu falei, não, tomando cervejinha, mas estou falando para as pessoas de Deus também, né? Porque eu estou tomando aqui, eu estou falando. Eu também transmito, só que para quem me vê, se eu falei de Cristo para as pessoas, qualquer coisa, quem passa por ali e me vê, o cara fala de Cristo, fica aí no lugar dele. Eu consigo dizer, eu tenho que realmente evitar o máximo num lugar assim, se é que eu tenho que falar a palavra corretamente. Se bem que ela diz beber e não embebedar, mas a gente quer dizer. A gente precisa se lembrar de sabedoria, né? E a gente precisa entender que, assim, nós nos intitulamos cristãos, né? Isso significa que a gente é como se fosse representante de Cristo aonde a gente está, né? E aí quando você está diante de uma, né, ou várias pessoas, as atitudes que você tem é como se você estivesse fazendo em nome de Cristo, né? Aquela pessoa está olhando para você e falando, olha, essa pessoa aqui representa Cristo, né? Então quando você age de determinada forma, é como se você estivesse falando para a pessoa, olha, Cristo age assim, sabe? É quase isso. Testemunho, né, de Cristo no mundo, e não só de Cristo, mas a gente também traz a igreja junto, porque a pessoa ela vai acabar aliando do tipo assim, seu comportamento também com a igreja que você frequenta, né? Isso pode afastá-la de querer conhecer a igreja que você frequenta. Tanto de forma local, né, quanto de forma universal. Você está representando Cristo, você está representando a Igreja Batista Nova Aliança, você está representando a Igreja Cristã como um todo para aquelas pessoas, né? Eu gosto muito de pensar nisso, né? Até para encorajar vocês, né? E me encoraja também quando eu penso nisso, que é o seguinte, Deus vai salvar pessoas, né? E Ele escolheu salvar pessoas por meio de pessoas, né? Como ouvirão se não há quem pregue. E aí, a pergunta que eu deixo para vocês refletirem, que eu reflito também, é o seguinte: você quer que Deus salve pessoas através de você, ou você quer que Deus salve pessoas apesar de você?
sabe? Você quer contribuir de forma positiva para a salvação dessas pessoas, ou você quer ser um empecilho, né, para a salvação dessas pessoas? Você vai ser um obstáculo, né, para que Deus alcance essas pessoas, tá? Então pensem nisso, né? Vamos nos esforçar para que Deus salve através de nós, né, e não apesar de nós. Aula sexta agora, né? O título da aula era Bondade e Renovação, né? Essa foi uma das aulas que eu acho que eu mais gostei de ter dado, né? E, assim, é porque é um tema que eu gosto bastante, né? Que é quando a gente estuda o amor, a bondade, a misericórdia de Deus, né? Aqui o texto bíblico é Tito capítulo 3, versículos do 3 até o versículo 8, só a parte A, que termina ali com fiel é essa palavra, né? A gente terminou de estudar o capítulo 2 na outra aula, a gente pulou os versículos 1 e 2 e foi direto ali para o 3, tá? Então 3 versículo do 3 até o 8, parte A. E aqui é legal a gente pensar o seguinte, ó. Paulo já fez isso em outras partes, né? Até no último capítulo que a gente leu, que é o seguinte: ele expõe determinadas formas práticas de que um cristão deve agir, né? Como ele fez ali com o caso da vida plena, né? Ele fala, olha, um cristão, ele precisa viver dessa forma, ele tem essas atitudes, e aí depois ele traz uma base evangélica para isso. Por que o cristão vive assim? Qual que é a base evangélica? O que o Evangelho nos diz que nos implica viver dessa forma, tá? E aqui, nesse texto, é isso que Paulo está fazendo mais uma vez. Ele está trazendo para a gente uma base evangélica, um porquê, segundo o Evangelho, que os cristãos precisam viver da forma que ele disse lá nos versículos 1 e 2, do capítulo 3, que a gente pulou, e também no restante da carta ali a partir do versículo 8, tá? Isso aqui é uma base evangélica. O Evangelho diz isso, e aí, à luz disso, como que eu devo me comportar, tá? E aí o texto, eu vou pedir para o Naum ler, pode ser na sua Bíblia mesmo, vou ler aqui, os versículos de 3 até a parte A do versículo 8. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor por todo ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nós tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. É um texto maravilhoso assim, da Bíblia, né? De Paulo nos fala, né? O que a gente era, né? De onde Deus nos tirou. Isso é maravilhoso, né? E aqui vou ressaltar aqui o versículo 3, onde Paulo fala o que a gente era, né? Ele fala de onde Deus nos tirou. E ele fala, pois nós também no passado éramos tudo isso, né? A gente era insensato, desobediente, desgarrados, né? Perdidos, escravos, a gente era maldoso, né? Nós éramos maldosos, com vida repleta de maldade, invejosos, éramos odiados e odiadores, né? Paulo diz tudo isso a respeito de nós, né? Ele não está falando vocês, né? Ele está falando nós, ele até se inclui, né? Ele fala, tem determinado modo de viver, pois no passado todos nós também éramos tudo isso aqui, né? Só que aí ele coloca um mais lá no versículo 4 e fala, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Ou seja, a gente era tudo aquilo, insensato, desgarrado, escravo, maldosos, odiadores, tudo mais. A gente era tudo aquilo, mas Deus manifestou a sua bondade e o seu amor, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, né? Isso nos mostra muito da nossa maldade, do
que a gente era, de como a gente não merece a salvação que Deus nos deu, e nos fala muito do que Deus fez por nós e do que Ele fez por nós, apesar de nós, apesar de tudo aquilo que nós éramos, né? E aí vem então a pergunta. Deixa eu. Volta. Isso. É porque eu acho muito importante a gente frisar isso. Isso daí, o meu filho, que nasceu e tem 2 meses, é isso daí, naturalmente, até ele se arrepender e crer no Evangelho e ser salvo. O João, que não tem 2 meses, mas já tem mais de 1 ano, fala, corre e está fazendo tudo. Quando que ele faz 2? Em agosto. Então, em agosto ele vai fazer 2, mas ele já é isso daí. A diferença é que no João a gente já consegue ver mais, né? No Exatamente. a gente consegue ver. A gente fala, mas e aí? Mas está lá. E cada ser humano que a gente vê no trabalho, na escola, na família, no trânsito a gente vê bastante. Aparece mais. É isso daí. Não existe pessoa que não é isso daí. E quando a gente entende que esse tipo de vida não é uma opção para as pessoas são isso daí e elas nem sequer têm noção de que elas são isso daí. Nós temos. Para a pessoa, ela simplesmente é normal. Ela é maldosa, ela é desobediente, ela é insensata, ela odeia os outros e é odiada e os relacionamentos vão ficando todos destruídos. E para ela tudo bem. Ou mesmo que em alguns momentos ela pare e fala, não tá tudo bem. Mas ela não tem para onde ir, ela não tem recurso de falar, mas que outro jeito eu vou viver? Ela não gosta que sejam invejosos, mas ela é. Aí, eu não gosto de invejoso, eu não gosto de gente maldosa, mas eu sou. E aí é importante que isso nos ajude, dentro do argumento de Paulo aqui, a ter compaixão. A gente usa muito o termo empatia, né? Eu estou travando uma batalha contra o termo empatia, primeiro porque ele não é bíblico. Ele é um termo da cultura que a gente abraçou e substitui as palavras bíblicas. Mas compaixão é a ideia de você sofrer com a pessoa e dar aquilo que ela precisa. Empatia é sentimento. Eu sinto. Empatia é assim. Eu sinto o que você sente. E para aí. Eu choro com você. Eu me incomodo igual você. Tchau. A compaixão não eu me incomodo, eu me coloco no seu lugar e eu vou fazer aquilo que é necessário para te ajudar. Mesmo que você não queira, mesmo que você não saiba, porque o que Jesus faz por nós é isso. A compaixão de Jesus é incômoda, porque ele vem e diz, vocês são isso daí. Aí a gente, eita, eu nunca imaginei que eu era isso. Fala, mas eu estou aqui para te oferecer graça e uma vida nova. Isso é incômodo. Então, da mesma forma, se a gente esperar que os outros sejam crentes, sem serem crentes, a gente está esperando algo que eles não têm condição de ser. Eles não conseguem ser diferentes. Eles só podem, assim como nós, viver de uma forma diferente se o Evangelho entrar, se eles se arrependerem e crer. E a gente precisa constantemente ser lembrado disso, porque a gente começa a conviver com crente, convive na igreja, e a gente acha que todo mundo é crente. Mas aí quando você vai lidar num negócio e alguém te passa para trás, você fala, mas nunca imaginei, a pessoa não poderia. Não poderia mesmo. Mas como ela não teme a Deus, é isso que ela faz. Então você tem que saber lidar. Sim. Eu acho muito importante a família. A família com os filhos, para quem na idade cristã, todos vocês, já começar ensinando na escola bíblica, ensinar as crianças a maneira de ser. Porque ele não vai passar aquele estágio, na minha época eu passei. Não existia. Falava, não faz isso que é pecado, não faz aquilo que é pecado, parou. Mas não se fala por que é isso ou por que é aquilo. Aí você vem com o tempo. Com o tempo, você viveu o mundo ali, você está habituado no mundo. Qualquer coisa, é o mundo que está certo, não o que eu estou recebendo até agora. Então, até você se conscientizar disso, se não for pela graça de Deus mesmo, você não chega, demorar. Então, a família hoje, eu acho que muito importante, e hoje muito mais ainda, porque apresenta em televisão, que apresenta em coisas horríveis. Dá até medo, né? Nossa, não dá nem para ligar a televisão. Exatamente. Lá em casa a gente já não tem. Eu falo pro meu filho, da sua filha, você fala para ela, a maneira de se ver é essa. Ele veio, sai, veio aqui da igreja, sei por aqui, vai pensar aqui, daí
anda meio disperso, qualquer coisa. Falei, mas o caminho é esse. Eu ouvindo muito o Caio Fábio, eu falei, ó, esse cara é meio guru. Ó, mano, cuidado, Você tá achando que tá chovendo casa, né? Não, isso daí é Aqui, conheceu ele, nós temos junto uma época com a gente, o Caio. Então eu falei, mas não era uma pessoa que na época ele vivia com pessoas prostitutas, essas coisas em São Paulo. Ele ajudava tudo. Depois não sei que caminho que eu mudo, uma vez falando com ele, eu acho que o pior caminho. Tudo completamente. Falei, você vai dizer a ela o que é corretamente seguir. Agora ela vai sair da escola, vai encontrar todas as coisas diferentes. Ela vai ver a televisão diferente. Você chega para mim e fala, você viu diferente. Eu vou te falar o que está certo e o que está errado. Porque senão não é fácil manter os filhos, não. Exatamente. Você precisa equipar seu filho, né? Para essas batalhas. E aí, pessoal, vem então a pergunta, né? A gente falou sobre a bondade de Deus. E aqui o ponto principal é: nós éramos tudo aquilo, todos nós éramos tudo aquilo, mas mesmo assim Deus nos salvou por causa da sua misericórdia, do seu amor e da sua bondade. E Ele fez isso não por causa das nossas obras de justiça, porque a gente não tem nenhuma. Ele fez simplesmente por causa do amor, da misericórdia e da bondade dele. E aí a pergunta é o seguinte: por que a bondade de Deus, e aí bondade entendam todo esse processo, né, nos leva a responder com confiança, humildade, louvor e amor, né? Isso é o que o autor nos colocou, né? Ele diz que essa verdade nos leva a responder com tudo isso daqui. Ela nos leva a ter confiança, a ter humildade, a louvar a Deus e a ter amor também. E aí, na opinião de vocês, por que vocês acham que refletir sobre a bondade de Deus e essa ideia de que Ele nos salvou apesar de tudo aquilo que nós éramos, faz com que a gente possa ter confiança? De cada vez, gente. Pode falar, irmão Mário, eu sei que você está querendo. Eu acho que a parte da confiança, né? A confiança é um sinônimo de fé. Começa ali. Para mim, pelo menos, é algo que constantemente acontece. Quando eu lembro do que Deus fez na história, na vida de outras pessoas, na minha vida no passado, essa confiança é alimentada. E não tem como eu ver tudo isso e achar que eu mereço. E não tem como eu ver tudo isso, achar que eu não mereço, ainda recebi e não louvar a Deus, não admirar Ele, não ficar com o coração extremamente grato. Seria um contrassenso eu ver tudo isso, falar uau, olha o que Deus fez por mim e ficar parado, né? E aí é o que alimenta o amor a disposição e a resposta de eu não quero recompensar Deus, porque eu não tenho condição, mas eu quero me relacionar com esse Deus, eu quero andar com Ele, eu quero ser como Ele é, eu quero que aquilo que Ele faz e diz seja visto na minha vida. Então, eu quero obedecê-lo, né? Porque isso é o que Ele espera, né? Porque Ele diz: quem me ama obedece os meus mandamentos. Eu quero demonstrar esse amor pela obediência. Exatamente. Eu coloquei em outras palavras, mas é exatamente isso. Eu tenho vontade de amar a Deus e de obedecê-lo. Por quê? Porque quando eu olho para Ele, eu olho para o que Ele fez, eu olho para a minha vida, eu não tenho outra opção. A ingratidão, a desesperança, a soberba, ela vem quando a gente perde o nexo com a realidade. Sim. Que Jesus veio salvar tranqueiras como eu e como Ele vocês. veio salvar pessoas boas, né? E aí isso humilha, isso dá confiança, porque se Ele me salvou quando eu estava muito pior do que eu estou hoje, sem conhecimento nenhum, Ele veio, me salvou e fez tudo. Então eu continuo confiando nele. Essa questão da confiança. A confiança que a gente tem, não tem outra coisa que o amor de Deus, é completamente, você tem um conhecimento, é um amor completamente diferente do amor dele para conosco do que o da gente para com os outros às vezes. Por quê? Porque Ele nos amou tanto que deu o Filho para que morresse pelos nossos pecados. Aí você vê que ele, Senhor, tem que andar do seu lado mesmo, tentar chegar o mais próximo de ti, para poder ter um grãozinho de mostarda aí um dia. Né? A gente precisa assim pensar na confiança nesse conceito,
com aquela ideia de que o seguinte também, né? Nós éramos tudo aquilo, não merecedores da salvação, mas mesmo assim Deus nos salvou. E Ele nos salvou não esperando alguma obra de justiça em troca daquilo, nada. Em outras palavras, a salvação e a manutenção dela não depende de nós, sabe? Depende de Deus e depende do que Ele já fez por nós. Então a gente pode ter confiança também em Deus, porque não depende de nós, depende dele, e o que ele fez é suficiente. A gente depende de alguém que é perfeito, não depende de alguém que é imperfeito como nós. Então a gente pode confiar inteiramente nesse Deus, porque se dependesse de nós a gente estragaria tudo, né? Mas como não depende de Deus, a gente pode confiar nele, saber que a nossa salvação já foi conquistada por uma obra perfeita na cruz. Sobre humildade, eu acho que o Mário até já falou um pouco, né? Mas quando a gente pensa que... Eu vou colocar uma resposta também, um trecho de uma resposta que a gente recebeu, que fala sobre humildade. E a pessoa respondeu o seguinte, ó: a bondade de Deus também me conduz à humildade, pois me leva a reconhecer que foi Ele quem me atraiu para si, sem que houvesse nada de atrativo em mim. Amém. Isso é muito bom, porque a gente falou, né? A gente era tudo aquilo, e mesmo assim Deus nos salvou, mesmo assim, apesar de tudo isso. E se Deus me salvou quando eu não merecia, qual que é a soberba que eu posso ter? Ou como diria Paulo, né? Onde está a jactância, né? O orgulho? Como que eu vou me sentir inflado? Não tem motivo para eu me orgulhar de ser salvo. Não tem motivo para eu me ensoberbecer pela salvação que eu conquistei, porque não foi eu que conquistei, foi Deus que me salvou. E mesmo pelo desempenho, que às vezes a gente vê a pessoa falando, não, porque ministerialmente e tal, meu serviço é bom. No fundo a pessoa pensa, se eu sair daqui, acabou essa igreja, não vai andar. Deus precisa de mim. Exatamente, sou parceiro de Deus. Olha quanto Ele fez através de mim e tal. E isso revela no coração que a pessoa está se apoiando naquilo que ela faz, né? Se eu não fizer, se eu não contribuir, quem vai fazer? Exatamente. Esse tipo de pensamento é o contrário da humildade, né? Isso. Deus, Ele nos atraiu para si, né? Ele nos atraiu quando a gente não tinha nada de atrativo, né? Ele nos salvou porque quando a gente não tinha motivo para ser salvo. Ele nos deu tudo quando a gente não tinha motivo. Quando a gente tinha motivo para não ter nada e muito menos que nada. Ele nos mostrou o caminho, né? Sim. Ele não mostra até hoje. Exatamente, mostra todos os dias. Ele nos deu o privilégio de viver com Ele, desfrutar dele eternamente, quando a gente merecia sofrer a condenação eternamente, né? Ser eternamente afligido. Ele nos deu tudo quando a gente merecia muito menos que nada, né? Quando a gente merecia toda a condenação. E isso por Ele, não por nós. Então isso nos leva a responder com humildade. Eu vou olhar para as pessoas não salvas, não de cima, não me considerando superior a elas, mas considerando tão merecedor da punição quanto elas, mas privilegiado, porque Deus me deu esse privilégio. E louvor. Por que a gente louva a Deus? Ou por que a gente é levado, né, a louvar a Deus quando a gente pensa na bondade dele e na salvação que Ele nos deu quando a gente não merecia? Pode falar um dos dois. Isso eu já falei. E, senhor, não, por que o senhor louva a Deus quando o senhor pensa na salvação? Pela grandeza que Ele é e o bem que Ele me faz toda vez que eu estou realmente fazendo o que é correto, que Ele peça que a gente faça. Fazer as coisas corretas, conversar com Ele, evitar uma massa de problemas, por exemplo, pensamentos, não coloquei muito em mim há bastante tempo já, viver um dia cada dia. Amanhã se eu levantar, eu penso. Porque eu não sei se levanta. Então não adianta eu ficar pensando as coisas por aí e coisas que não me agradam, assim, sei lá o que vai ser. Vamos ver, às vezes é uma coisa, tudo que eu vou fazer hoje, eu penso sempre, como se diz, as duas opções, né? Tem eu vou sair, vou pôr o tempo, Deus abençoe, eu chego lá tranquilo. Olha, sair lá, tem que pegar alguma coisa para comer, aí então eu vou ir dar um lugar. Mas se não tiver lá, se não tiver, eu faço aquilo. Pronto. Eu chego lá, não tem, faz do outro lado. Então a gente tem que ver isso, é uma coisa com a ordenança mais ou menos. Seja prudente nas coisas, né? Então, mais ou menos isso. Quando eu penso no amor de Deus, né? Eu
louvo a Deus, eu engrandeço esse Deus, né? Eu penso, nossa, como esse Deus é amoroso. Isso é louvar a Deus. Quando eu penso, o amor de Deus é infinito. Isso é louvar a Deus, né? Isso me leva a querer anunciar, a querer falar, gritar para todo mundo. Deus é um Deus infinitamente amoroso. Tem na acepção as pessoas, né? Para ele todos é um só, né? De alguma maneira seja o rico, seja o pobre, seja Deus não faz exceção entre tipos diferentes de pessoas, né? Exatamente. E amor, o Mário já falou muito bem, né? Quando a gente pensa, quando a gente medita sobre a bondade de Deus, sobre o amor desse Deus, a gente também é levado a amá-lo, né? E a manifestar esse amor em obediência e em diversas outras formas, né? Quando eu penso, como eu sou amado por esse Deus, como eu fui beneficiado por esse Deus, quão bem esse Deus tem me feito, eu sou levado a amar esse Deus porque eu consigo perceber as qualidades maravilhosas que ele tem. E isso automaticamente faz com que eu tenha amor por esse Deus. Uma parte do comentário do Senhor que o Senhor falou sobre quando eu estou andando direito, só tem que corrigir isso. Deus não te abençoa quando você está andando direito só. O simples fato de ele ter salvo já é a maior bênção. Agora, nós temos benefícios ao obedecer a Deus. A paz, a tranquilidade, a alegria. Mas é só tomar cuidado para não colocar a carroça na frente dos bois. Quando eu estou andando direito, não. Deus ele fez uma aliança comigo, igual casamento. Se eu estou gordo, magro, se eu estou de mau humor ou não importa. Eu já estou aliançado, já estou conectado. Agora, existem benefícios da obediência? Muitos. Existem e a gente tem que ser motivado a obedecer. Mas a base disso, a bondade de Deus não vem sobre nós porque nós estamos obedecendo como se nós ganhássemos crédito, e o contrário também não é verdade. Eu estou sofrendo alguma coisa, devo estar desobedecendo e tal. Porque a gente está obedecendo e desobedecendo o tempo todo. É uma mistura. Por isso que a base do nosso relacionamento é o que ele fez, não o que nós podemos fazer ou sentir. Eu acho que a disciplina que vem de Deus é de acordo com as coisas que a gente faz que é correta com ele. Então nós temos a disciplina por parte dele. Sim, que já é uma prova dessa bondade. É uma prova que eu trago Deus corrige a quem ele ama. Porque quem entende, quem vê um pouco, você fez alguma coisa, mas já vem de imediato. Nossa, eu perdoou, nossa, tá vendo, eu errei, tudo mais. Então é uma coisa que a gente tem que estar, como se diz, 24 horas por dia ali. Exatamente. Deus é o Senhor. Isso aí. E por fim, então, a gente chega na nossa última aula, né, o último capítulo do livro, e o título é Enfatize essas coisas. Viva essas coisas, né? Depois de tudo isso que Paulo falou, a gente tem aqui então um encorajamento, né, de Paulo a Tito, né? Tem outras coisas que são abordadas aqui, mas o ponto central que a gente discutiu é esse, né? A gente é encorajado por Paulo, né, por meio do que ele escreveu a Tito, a enfatizar todas essas coisas, a falar sobre essas coisas, né? Sobre tudo aquilo que a gente falou. Só para relembrar então, nesse último capítulo que a gente viu como Paulo faz um resumo sobre a bondade de Deus, né, direcionada a pessoas más, aquela base evangélica que eu falei. E aqui, esse trecho pode até ser um trecho de um hino antigo, né, que talvez era conhecido na época, só que como eu falei, ele é uma base para o tema central do capítulo 3 da carta aqui a Tito, que é o de que a salvação ela conduz à prática de boas obras, né? Paulo, né, ao longo da carta, ele nos traz ali várias boas obras que devem ser praticadas pelos irmãos, né? E em alguns momentos ele traz uma base evangélica para essa prática, né? E o capítulo anterior é a mesma coisa, é uma base evangélica para o que Paulo disse lá no versículo 1 e 2 e nos versículos a partir do versículo 8 do capítulo 3. Então, nesse texto, a gente vai meditar aqui sobre alguns impactos práticos da salvação. Eu sou salvo, né? Eu resumi aqui dessa forma, né?
Em outras palavras, já que existe tudo aquilo que Paulo disse, né? Já que eu sou salvo, mesmo sendo ruim, né? O que eu faço então com aquilo? Eu sou salvo, Deus me salvou, Deus manifestou a bondade dele, o amor e a misericórdia dele na minha vida quando eu não merecia, tá? Isso é uma verdade. E agora, o que eu faço? Qual que é o modo de agir, então, que é esperado de mim à luz de tudo isso, né? Eu vou ler aqui então, para a gente dar sequência. Esse é o texto bíblico, né? Versículos 1 e 2 e versículos de 8 a 15 do capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma já está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas e Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro e em Nicópolis. Estou resolvido a passar ali no inverno. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos. Vou pedir para o Mário comentar, que é um ponto que a gente falou bastante na aula, né, razoavelmente, mas que não vou abordar aqui porque não tem a ver com a pergunta. Mas essa questão, o que você acha, Mário, dessa questão aqui? Para que essas coisas são... Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Você que é estudioso da palavra de Deus. Intérprete da lei. Intérprete da lei e tal. Porque aqui Paulo está falando, olha, evite discussões sobre questões que para ele não tem valor, enfim, essas discussões sem sentido. Comente. Isso daqui está diretamente ligado a judeus e judaizantes que queriam misturar a fé cristã, coisas da lei judaica, né? Então essas discussões sobre genealogias e da onde você vem e qual privilégio você tem por isso, debates sobre a lei é assim, é assada. Não que o estudo da lei como palavra de Deus fosse evitado, mas a lei como meio de salvação. A lei não é meio de salvação, então a gente não pode colocar nossa obediência nisso, né? Não tem valor para a salvação. E isso coloca uma tensão na igreja quando alguém quer criar um parâmetro. Quem veste assim, quem vai em tal coisa, quem contribui X é melhor. E o risco das divisões era porque eles estavam incluindo coisas que o próprio Evangelho não incluía e considerando aqueles que pensavam, falavam sobre isso e gostavam disso melhores que os outros. E isso causava divisões. Então Paulo chega de sola nisso daí e fala que é inútil e sem valor. Quem foi salvo pelo Evangelho não tem que se preocupar com essas coisas. Ele tem que entender sim, mas não como se sua salvação dependesse disso. Para que não houvesse divisão na igreja entre judeus e os que não eram judeus, como se um fosse melhor que o outro. Todos são iguais debaixo da graça. Isso aqui é bom para a gente entender essa questão e aplicar para os nossos dias de hoje também, porque assim como o Mário falou, né, às vezes a gente vai construindo na nossa cabeça determinados padrões do que é certo, do que é errado, do que me torna cristão e do que não me torna cristão, do que me torna salvo e do que não me torna salvo,
como se essas coisas de fato fossem necessárias para a salvação, né? Assim como os judaizantes faziam naquela época, dizendo que todos devem obedecer à lei para ser salvo, às vezes a gente começa a colocar regras na nossa cabeça, dizendo que, sei lá, eu vim de uma igreja onde não podia ter barba, por exemplo. Então, às vezes você fala, se você tiver barba, você perde a salvação. Ou se você não raspar a barba, você não é uma pessoa salva, sabe? É um exemplo meio esdrúxulo, mas às vezes no nosso próprio legalismo a gente pode acabar incluindo regras para salvos, e muitas vezes essas regras a gente começa a aplicar para a gente, né? Se eu não manter esse padrão, eu não sou salvo, ou eu vou perder minha salvação, e a gente começa às vezes a querer aplicar isso para as outras pessoas também, e querer eventualmente até ensinar isso, como é o caso desses falsos mestres judaizantes ali. Você começa a querer ensinar coisas, ensinar determinados padrões, exigir dos outros aquilo que às vezes por uma mentalidade sua você considera certo ou errado, enfim, mas aquilo começa a tomar proporções tão profundas no seu coração que você começa a se apegar àquilo como a garantia da sua salvação. Como a circuncisão, né? Um dos grandes pontos aqui desse pessoal era a questão da circuncisão. Até por isso que Paulo chama eles de... Se não fosse, eu estava no inferno. Até por isso que Paulo chama esse grupo aqui de o grupo da circuncisão, né? O uso da circuncisão. Esse era o principal ponto. Mas pra gente, a grande questão que a gente precisa pensar aqui é isso. Será que eu não tenho talvez um conjunto de regras que eu considero que são necessárias para a salvação e que eu estou aplicando isso de forma indevida para mim e exigindo também dos outros? Isso é um problema. Isso é mais uma expressão do pecado no nosso coração. E esse pecado, ele é tão... O pecado, né, no geral, muitas vezes ele se manifesta de forma tão sutil que nesse caso a gente, sabe, às vezes nem percebe que é pecado. Só que esse tipo de mentalidade surge simplesmente porque a gente não consegue aceitar que Deus nos salva única e exclusivamente pelo amor dele e não pelas nossas práticas. A gente não consegue aceitar que a gente não merece a salvação. A gente não consegue aceitar isso e nem contribui. A gente, sabe, é forçado a querer fazer alguma coisa para que a gente possa se sentir bem com a gente mesmo, né? Dizendo, Deus salvou porque eu mereço, né? Olha como que eu sou bom para Deus. Então a gente é levado a esse tipo de pensamento. E isso, se a gente não tomar cuidado, pode acabar tomando conta do nosso coração, né? Você não vai comentar das divisões? Não, mas pode comentar. Não, é porque o resultado desse tipo de crença são as divisões. E Deus odeia divisão no corpo dele, né? Sim. Ele odeia com um ódio, assim, intenso, porque a divisão sempre vai diminuir alguém. A divisão sempre vai colocar a igreja ou a comunidade como algo menos importante do que é. O importante é você crer nisso e não você crer no Evangelho e se relacionar com seus irmãos. Então ele fala para evitar a pessoa que provoca divisões. Sim. Primeiro você evita, depois você admoesta, né? Confronta o pecado, fala uma ou duas vezes. Se a pessoa continua no pecado, já que o senhor citou o Caio Fábio, ele é um desses, por isso que ele é um herege, ele ensina a doutrina contrária à Bíblia, ele desencaminha. O que ele anda falando dos problemas? Ele fala sobre a não importância da igreja, que crente de verdade não valoriza a igreja. Ele fala sobre os homossexuais serem aceitos irrestritamente, sem precisar se preocupar com o pecado. Ele fala sobre uma maneira de interpretar a Bíblia, que não é a maneira que Deus criou para que nós interpretemos. Ele é o que hoje? Ele é um herege. Ele ensina coisas contrárias àquilo que é o Evangelho. Então, ele ensina coisas tão erradas que não são discordâncias. É uma heresia, é um desvio, é algo. O Evangelho está à frente, a pessoa está indo para se encontrar com o Evangelho, ele coloca uma barreira e desvia. Fala, não vem para cá. A mão esquerda. Ele não leva a Cristo. E isso é tão sério que a gente não trata herege como irmão. Ele não tem a mesma fé que a gente, né? Ele é considerado alguém de outra fé, exatamente. Ele não é irmão, ele não é dos nossos. A gente não pode tratá-lo como um irmão. Ele ultrapassou todos os limites. E a Bíblia diz aqui, admoesta uma, duas vezes. Isso já aconteceu com ele há anos. E vem acontecendo com outros crentes que eu sei que já falaram.
e aí depois ele dá o diagnóstico. E isso é importante. Para esse tipo de gente que provoca divisão e ensina errado. Pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Então essa pessoa demonstra pelo desejo de dividir e de afastar os outros que ela não é cristã. E se ela não é cristã, não é nosso irmão. Então divisão é coisa séria. Seja num grupo pequeno, na liderança ou em qualquer lugar. Divisão é coisa muito séria para Deus. Isso vem sempre aquele. Tem sempre aquele problema, né? Que você está falando com não, né? É uma pessoa, possa morrer e pode ser salva. Ele era uma pessoa, vamos dizer, foi salvo por Deus. Sim. Só que está no caminho, ele tem uma disciplina para ele seguir depois da morte. Não creio que aquele arrebatamento que existe, como um sobe e outro não que a pessoa que ficou, ele vai para o inferno, não, ele vai ter uma disciplina que ele não está corretamente com Deus. Então vai ainda ter uma disciplina por aqui até lapidar, né? Na verdade, assim, a salvação, ela ocorre uma vez só, né? A pessoa que é salva, quando ela morre, né? Ela já vai para o paraíso com Deus, né? Enfim, tem discussões escatológicas sobre isso, mas a gente acredita. Então a pessoa, quando ela morre, vai estar com Deus, ponto. E se Deus voltar, e quando Jesus Cristo voltar, né, as pessoas que não morrerem, elas serão aí arrebatadas ou transladadas, enfim, transformadas, mas elas já começarão a desfrutar dos privilégios com Deus. Não existe assim um meio termo, um lugar. Agora, em relação às obras, o que a gente sabe é que Jesus Cristo vai dar o seu galardão, né? Vai recompensar cada um segundo as suas obras, mas em termos de galardão, não em termos de salvação ou de passar por algum processo específico, tá? Então, se a gente pensar uma pessoa que é salva, mas talvez ela, enfim, foi negligente em alguns aspectos. Não tem possibilidade de ser salvado. A menos que possibilidade sempre tem, enquanto a pessoa está desde viva, que né? ele esteja vivo, se arrependa e desminta tudo que ele falou errado. Tem possibilidade. Agora, hoje, sem ele fazer isso, a gente não considera que tem possibilidade. Ele não pode continuar desse jeito, entendeu? É como se ele tivesse abandonado o evangelho e tivesse falado, isso não presta. Dá a impressão que ele que é o Deus, ele que distribui as coisas. Ele é o mestre, né? Ele criou a religião. Um falso mestre. Exatamente. Sim. E aí o ponto central que a gente estudou aqui na verdade a gente passou por tudo isso na aula, né? Mas a pergunta que a gente pegou foi relacionada à questão da prática do bem, que Paulo cita muito aqui, né? Paulo cita aqui em 3 vezes, né? Sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Se empenhem na prática de boas obras. Aprendam também a se empenhar na prática de boas obras. Paulo, ele diz para Tito, para que ele fale sobre essas coisas, né? Para que ele fale do evangelho lá no meio cristão, para que ele admoeste os falsos mestres, né? Paulo diz que ele tem que fazer tudo isso para que os cristãos se empenhem na prática de boas obras, né? E que eles não sejam infrutíferos, tá? Então Paulo ele traz um propósito para estimular Paulo também, para estimular Tito a falar do evangelho também. Na visão de Paulo, a ênfase ao evangelho verdadeiro, a ênfase à salvação pela graça de Deus e não pelas obras, a ênfase no correto ensino vai fazer naturalmente com que os cristãos se empenhem na prática de boas obras, né? Que é um chamado da igreja também. Se você falar para alguém que não é cristão, algo do tipo, olha, Deus me salvou, mas Deus já me salvou, isso independe das minhas obras, tá? Eu não fui salvo por causa das minhas obras e eu não vou perder a minha salvação se eu for uma pessoa boa. Uma pessoa não cristã vai falar o seguinte, então para que ser uma pessoa boa? A salvação já está garantida, então você não precisa fazer o bem, né? Isso é o que o não cristão vai falar. Agora um cristão verdadeiro, aqui a gente sabe disso, né? Conforme o ensino de Paulo, ele vai responder diferente. Ele vai falar, glória a Deus porque eu sou salvo independente das minhas obras. Agora eu vou praticar boas obras para mostrar que eu sou uma pessoa salva e para obedecer o que Deus quer que eu faça, sabe? Então a resposta é diferente. Eu não pratico boas obras
para ser salvo, né? Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. O Espírito Santo me encoraja a isso, né? E eu tenho prazer. eu tenho prazer, exatamente, tá? E aí vem então, aqui deu uma bugada na pergunta que eu fui ver, que a segunda parte dessa pergunta é igual a pergunta que eu fiz na aula 5, né? Porque o tema é bem parecido. Então a gente responde só a primeira. Para qual fim, segundo a orientação de do apóstolo Paulo, devemos enfatizar o evangelho entre os cristãos, né? Por que é importante? E aí não precisa ser só o que a gente falou aqui na aula, né? Mas na visão de vocês, por que é importante que a gente enfatize o evangelho, né? O verdadeiro evangelho, também entre os cristãos? A gente fala muito de pregar o evangelho para quem não é crente, né? Mas por que é importante a gente falar do verdadeiro evangelho entre os cristãos também, como a gente está fazendo aqui? Pode falar o Naum primeiro. O que você acha que é importante a gente explicar? Olha, o evangelho é isso para os nossos irmãos. Eu acho que o importante que um pedido aí, por exemplo, de Deus que fala: vá e siga e pregue o evangelho. Se você é discípulo de Deus, tem conhecimento de Jesus Cristo, você tem conhecimento da palavra, você tem ido e pregar o evangelho, falar para pessoas o qual a grandeza desse evangelho, seja a pessoa da própria igreja, seja a pessoa do seu vizinho, seja quem for, você precisa de todas as oportunidades que tem, dando você falar deles do evangelho, da grandeza do evangelho. Eu acho que tem que ser propagado, tem que ser falado. Sim, o evangelho é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, a gente precisa falar para todas as pessoas, né? A gente vai falar para não cristãos, esperando que eles respondam e que sejam salvos, né? Mas é importante falar também para as pessoas que são do meio, né? Do meio do caminho, que não estão muito presentes. E você, Mário, por que você acha importante a gente enfatizar o evangelho aqui entre os cristãos? Eu gosto muito dessa colocação, enfatizar o evangelho entre os cristãos, porque é uma convicção que eu tenho. Primeiro, né? Se todos somos cristãos, todos devemos saber de cor o evangelho e amá-lo, e entender que é a obra de Deus salvando gente, juntando a família. Então isso é precioso. Isso é mais precioso que o almoço de domingo. Então, né, isso daí é algo que une, que dá propósito. Por quê? Porque vem desafios, vem dúvidas, vem situações onde a gente tende a fazer o quê? Focar em outras coisas. O que nos une é afinidade, o que nos une é outra coisa, porque aqui tem ministério para criança, ou não tem, jovem. Não. É o evangelho que une os cristãos. E quando a gente enfatiza, a gente vai sempre lembrando do que Deus fez por nós, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer por nós. E aí Ele vai colando, vai solidificando a igreja. E um segundo desdobramento, que tem gente que não é salva na igreja. Essas pessoas, elas não precisam só presumir o evangelho. Elas precisam continuar ouvindo o evangelho, mesmo sendo membro de igreja há anos, para que ela seja salva. Sim. Então, E além disso, de forma mais específica, né, o que o autor do livro nos coloca, que eu acho interessante também para a gente complementar, é a ideia de que o verdadeiro evangelho, ele produz transformação nas nossas vidas, né, e isso resulta em prática de boas obras também, né? Por isso que ele fala, enfatize essas coisas para que eles se empenhem na prática de boas obras, para que eles não sejam infrutíferos, né? Então, uma das coisas que Deus espera de nós é que nós sejamos também frutíferos para o meio que a gente está, que a gente contribua para a sociedade também, né? Para que assim também, de alguma forma, Deus seja glorificado através das nossas boas obras. Então é importante também que a gente enfatize o evangelho entre os cristãos, para que esses cristãos se empenhem também na prática de boas obras, né? É importante para que o evangelho seja anunciado, para que eles sejam salvos, né? Caso não sejam, para que eles entendam de fato o que é o evangelho, para que eles aprendam, né? A salvação, ela não é um processo intelectual. Eu não sou salvo apenas porque eu aprendi o evangelho, né? Eu sou salvo porque o Espírito Santo nos transforma. Mas é importante também que eu aprenda o evangelho, que eu saiba o que o evangelho é de forma intelectual também. Então a gente precisa enfatizar o evangelho entre os cristãos para isso. E também a gente precisa enfatizar para que eles se empenhem na prática de boas obras e sejam frutíferos para a sociedade como um todo, né? Amém? Amém. Amém, então, irmãos. Mais uma vez, obrigado, né? A gente terminou o módulo, foi muito bom.
participar, né, desses momentos com vocês, e eu vou orar para a gente encerrar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, Pai, que o Senhor nos deu de nos reunirmos, Senhor, aqui como igreja, juntos, Pai, para meditarmos um pouco sobre uma porção da Tua Palavra, Pai, que está aqui na carta de Paulo a Tito, Senhor. Foi maravilhoso, Pai, nos aprofundarmos neste assunto. O Senhor falou muito conosco e eu sou grato a Ti pela Tua bondade, sou grato a Ti pelo Teu amor, sou grato a Ti pela Palavra que o Senhor deixou registrada a nós, que nos ensina, Pai, sobre o Teu Evangelho, que nos ensina sobre a Tua vontade para as nossas vidas e transforma, Pai, o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. Muito obrigado por isso. Peço que o Senhor abençoe cada aluno que fez parte deste módulo, Pai, que tudo aquilo que nós dissemos e que nós meditamos aqui, de fato, possa ser real na vida deles e na minha vida também, Pai. Isso é o que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém.